Porra, hoje eu tava assistindo aquele filme, cara, chamado Parada 147, né? Que é aquele filme do moleque que ele pegou o ônibus lá, como é que é o nome, cara? Ele sequestrou o ônibus, né, lá no Rio de Janeiro, o tal do ônibus 147. E eu percebi assim, cara, que o filme de fato ele retrata uma parada muito complicada, sabe? Que é a, a criminalidade, sabe? Das crianças em geral, quando elas são pequenas, de moleques de rua e tudo mais. O filme, na verdade, tem algumas partes engraçadas e tal. Só que o filme parece que ele romantiza bastante, sabe? Essa parada de moleque de rua, de criminoso, sabe? E eu até assistindo aquele filme, cara, eu comecei até a entender um pouco, pra falar a verdade. Até eu me senti tocado. Em alguns momentos eu até chorei, principalmente no final ali, que, enfim, tá a mulherzinha lá que sempre ajudou ele durante a vida, assim, que era de um projeto social e tal. E tinha a mulher que achava que era a mãe dele, né? Ficou uma de um lado e outra do outro, enquanto ele tava lá dentro do ônibus, querendo, sei lá, ele queria sair, só que ele tava acuado, né? Não tinha como ele sair, porque tava cheio de polícia assim em volta. Aí as duas assim, uma olha pra outra, tá ligado? Elas se conhecem. E eu fiquei triste pra caramba, cara, naquele momento, sabe? Mas aí eu comecei a pensar assim, porra, o que que a gente faz? O que fazer, sabe, com esse tipo de criança, com esse tipo de situação? Porque na situação do filme acontece assim, esse moleque, ele tinha a mãe dele, ele só tinha a mãe dele, tá ligado? O pai dele não aparece no filme. Aí a mãe dele morre, o moleque vai lá, assalta lá a birosca lá da mãe dele. Aí esse moleque fica desamparado, ele fica com a tia dele um tempo lá, só que o marido da tia já não tá aguentando, sabe? Porque imagina assim, um moleque de 13, 14 anos dentro da casa, vagabundo, não queria estudar, acabou de perder a mãe. Aí ele fazia o quê? A mãe dele morreu esfaqueada. Então ele começou a cortar assim a ponta das facas. Aí o marido da tia dele começou a ficar cada vez mais puto com a situação. Eu também ficaria, pra falar a verdade. Aí o moleque pegou todo o dinheiro que a tia deu dele. Ah, caralho, que a tia dele deu pra ele comprar um lanche lá na escola. Ele foi lá, pegou uma passagem e foi pra Copacabana. Lá em Copacabana ele ficou sem teto, arrumou, fez amizade lá com os moleques lá, começou a cheirar cola e virou esse tipo de coisa, tá ligado? Então, o fato é o seguinte, o filme, a partir daí ele se torna menino de rua e segue nisso até o fim da vida, sabe? Mas o fato é o seguinte, o que fazer com esses moleques? O que fazer? Porque assim, eu sou a favor da maioridade penal. Eu sou a favor de que se uma criança, um moleque de 15 anos, por exemplo, comete um crime, que ele seja punido. Porque o que acontece muitas vezes é do crime organizado, das facções, usarem desses moleques pra... Enfim, eles aproveitam que esses moleques não são punidos pelo crime, né? Eles vão lá e mandam esses moleques fazerem esses crimes, tipo, traficar, matar alguma pessoa e tal. Executar, no caso, né? E, mano, esses dias, na verdade, eu tenho visto vários vídeos dessas paradas, assim, de execução, sabe? Aquela parada de tribunal do crime, ou algo do tipo. E eu acho muito bizarro, cara. Eu acho muito bizarro. É muito, assim, é um mundo paralelo, sabe? É um mundo que geralmente nós não olhamos,
sabe? O mundo do crime é um mundo que nós não olhamos todos os dias. Nós vemos assim os casos, sabe? Nós somos bombardeados todos os dias com os casos, mas as pessoas não têm ideia da imensidão que são essas facções criminosas, cara. Sabe? E se tem uma coisa que eu tenho medo, de fato, são dessas facções criminosas. PCC, Comando Vermelho, que mais? Amigo dos Amigos, TCP, tá ligado? Família do Norte, essas paradas, cara, elas, tipo assim, é uma coisa que tá tão infestada no Brasil que eles dizem até que não tem como mais varrer as facções criminosas do Brasil. Eles dizem que hoje tá tão impregnado que não tem como. O Estado tem que fazer, entre aspas, uma paz, sabe? Ele tem que fazer um programa de paz com os bandidos. Eles falam que a guerra contra as drogas, né, não deve acontecer. Mas porra, tu imagina assim, os caras estão ganhando rios e rios e rios de dinheiro com drogas e armas, porque eles traficam drogas e armas. O PCC hoje, ele é comparado com vários desses cartéis mexicanos, sabe? Cartel de Sinaloa, cartel não sei o que lá. Mano, isso é bizarro, cara. Isso é muito grande. Isso é muito grande. Mano, hoje não tem uma cidade do Brasil que não tenha uma facção criminosa. E é isso que me assusta. Porque mesmo que você pense assim, se você pega, sei lá, se você pega treta com algum desses caras, é muito difícil de você escapar. É muito difícil. Porque os caras estão muito... Cara, é foda demais. É foda demais. É só pra você perceber, é só parar pra ver os morros, né, do Rio de Janeiro. Mesmo com várias operações, mesmo com várias paradas que acontecem, várias prisões e foda-se, mesmo assim, sempre os caras não saem de lá, cara. Sai um, entra outro, sai um, entra outro. E eu acho que no Rio de Janeiro a situação é mais difícil ainda, por quê? Porque não só os caras já estão com armamento pesado, não só os caras já estão lá dentro, sabe? Como a polícia também é corrupta, cara. A polícia também é corrupta. Então tem vários caras assim que eles não olham os casos como uma polícia normal, sabe? Eles já olham como o que a gente pode tirar daqui, sabe? Isso é muito complicado, cara, porque assim, se a polícia é corrupta, para onde que nós vamos correr? A quem nós vamos recorrer? Essa é a grande pergunta. E eu tento achar uma solução para essa resposta, cara. Aliás, eu tento achar uma solução para esse problema. E sinceramente eu não consigo, cara. Não consigo, a não ser assim, a primeira coisa que deveria fazer, a minha solução no caso, né, é instalar um programa de morte aqui no Brasil. Tipo assim, chefes de facções mesmo, por exemplo. Os caras dizem que não tem que ter pena de morte, não sei o que lá, e foda-se. Porque alguém, por exemplo, pode ser... Você tá ligado como é que é, velho? Eles podem ser, como é que fala, cara? Condenado injustamente. Mano, se tivesse pena de morte aqui no Brasil pra crimes hediondos, não tô falando assim, o cara, sei lá, o cara matou uma pessoa, vamos supor assim, um crime de estupro, por exemplo. O crime de estupro, hoje em dia, é um crime muito complicado porque muitas pessoas dizem que são estupradas e na verdade não são. Aí tem a chance de erro, tem o risco de erro, né? Então não deveria ser aplicado para esses crimes, a não ser que for um crime, tipo assim, que a polícia pega no ato. Eu esqueci o nome, flagrante. A não ser que a polícia pegue em flagrante, aí sim pode acontecer alguma coisa ali, mas eu acho que mesmo assim é muita coisa. Mas assim, um crime de morte, por exemplo, tipo um assassinato ou algo do tipo, se pegar em flagrante, já poderia ter pena de morte, entendeu? Porque uma pessoa nunca vai matar. Se tivesse a pena de morte aqui no Brasil, eu acho que as pessoas iam pensar muito antes de matar outra, porque aí ela pagaria com a própria vida. E cara, eu acho que se tivesse esse tipo de coisa, diminuiria muito a chance desses caras quererem entrar nas facções criminosas, sabe? E assim, chefes de facção
também deveria ser eliminar. Cara, eu fico indignado. O que mais me deixa puto é que assim, não é da criminalidade, porque ela poderia acabar, essa é a grande realidade, ela poderia acabar, mas é a corrupção, cara, é a corrupção que acontece dentro dos presídios, tá ligado? Porque lá entra, mano, lá entra celular, e o celular fica lá, cara, tem bandido que tem Facebook, tem bandido que tem, porra, tem e-mail, tem Steam, tá jogando, tá ligado? Eu vi isso, cara, eu já vi isso, tem bandido, por exemplo, no meu próprio grupo, no meu próprio clã lá do Clash Royale, tá ligado? Que o cara fala que ele tá no presídio e tá jogando. O nome dele é JFMR ADA, tá ligado? Isso isso é uma coisa que explode minha cabeça, cara. O tanto de tempo que passa esses filhos da puta com o telefone lá, cara. E assim, eles aliciam. Então assim, na parte das crianças, cara, eu acho que fica muito complicado. Por quê? Porque esses caras, eles aliciam essa molecada. E eu acho que é um pouco por causa do dinheiro fácil, entendeu? É por causa desse tipo de coisa. Eu mesmo, eu quase que entrei nessas paradas, cara. Aqui na minha cidade tá instalado o PCC, entendeu? Vários moleques aí já caíram nessa parada de júri aí e tal. O moleque foi assassinado um tempo atrás, se não me engano, ano passado. Foi assassinado por esse júri aí da morte, cara. Esse júri do crime aí. Tribunal do crime, caralho, porra. E na grande realidade é que me dá até medo de ficar pensando nessas coisas, cara. Sinceramente. Tá aí uma coisa que eu tenho medo, sabe? Eu não tenho medo assim dessas paradas de sobrenatural, sabe? Do sobrenatural. Porque isso daí é uma coisa desconhecida, sabe? Às vezes a gente fica um pouco com apreensão, mas não é medo. A única coisa que eu tenho medo na vida, cara, são as pessoas. São as próprias pessoas que podem, por acaso, me fazer um mal. Por exemplo, aquele. Porra. Não sei se vocês já viram aquele vídeo, mas vocês já devem ter ouvido falar do tal do Two Guys, One Hammer. É Three Guys, One Hammer. Que alguns maníacos lá da Ucrânia foram lá e mataram o cara na martelada, sabe? Um gordinho lá. E assim, o gordo tava passando na rua e eles só escolheram ele, sabe? Escolheram ele, foda-se. Tava passando na rua deserta lá, aí eles foram lá, pum. Já derrubaram o cara da bicicleta na martelada. Aí martelaram ele e assim, ele tentava respirar, cara, e foi foda. Então eu tenho medo dessas coisas, cara. Eu tenho medo dessas coisas, tipo, das pessoas que nos cercam, sabe? Eu acho isso muito complicado, cara. E falando de novo, no Tribunal do Crime, eu vi um vídeo esses dias aí do Fernandinho Beiramar, ele mesmo comandando o tal do tribunal lá com um cara. E assim, ele falava assim, porque o cara, pelo jeito, pegou uma das namoradas dele lá, uma das esposas dele, e ele falava assim: "E aí, cara, como é que tá aí? Tá conseguindo andar?" Aí o cara falava assim: "Porra, mano, tiraram meus pés, velho, cortaram meus pés. Tá só os dedos aqui pendurados, velho." "Ah, é mesmo, cara? Porra. Mas me conta aí, como é que tá? Como é que tá? E os dedos?" "Ah, velho, não tá nem mexendo, velho." Aí ele perguntava assim pro cara: "E tu tá conseguindo andar?" Aí o cara falava assim: "Não tô, velho. Os caras cortou os dois pés aqui, velho. Tentaram botar eu pra andar, mas não dá não." Aí, no final, o que aconteceu? Ele torturou o cara por causa disso. E no final foi lá e matou o cara. Mano, imagina tu passar por uma tortura dessa, cara. Por exemplo, outro caso, cara, outra parada. É só tu entrar no Best Gore, uma parada dessa, que tu vai ver lá, cara, os caras tendo a cabeça decepada, tá ligado? Tem um moleque aí, que foi o último vídeo que eu vi, se eu não me engano, nesse dia. O cara começa a fazer a entrevista lá com o moleque, né? Um moleque que não deve ter no máximo uns 15 anos. Aí ele perguntou assim pro moleque: "Não, só fala a verdade, cara. Fala a verdade. Fala assim que tu tá vendendo bala pros caras lá. Que assim, eu conheço teu parente, não sei o que lá." Falava assim: "Porra, eu conheço teu parente, não relaxa. Só conta a verdade. Os caras não foi lá e te aliciou. Você não tava vendendo balinha pros caras lá, não sei o que lá." Aí o moleque começou a confirmar, né? E foi aí que o moleque caiu. Porque aí ele fez o vídeo lá cortando a cabeça do moleque, tá ligado? E assim, é muito feio, cara. Ele corta assim com uma faca de. Não é uma faca de pão, sabe? Mas não é uma faca grande também.
Ele começa a cortar assim, mano. E. Cara, é até difícil de explicar, cara. Ele corta metade, isso que eu quero dizer. Ele corta metade da cabeça do moleque, sim. Aí o moleque tenta ficar. Ele tenta botar a mão, sabe? Aí o cara começa a bater assim na mão dele com a faca. Começa a cortar também. Aí, cara do céu, ele degola. Essa é a grande realidade. Ele degola o moleque. E eu acho bizarro, cara. Eu não sei. Eu não entendo, cara. O dinheiro, beleza, o dinheiro é fácil, sabe? Mas o que vem fácil, vai fácil também. E, porra, como é que tu se submete a uma coisa dessa, sabe? Os caras falam que não, a vida é louca, não sei o que lá. Mas, mano, pensa, cara. Pensa assim. Porra, tu tá fazendo um crime. Os caras vai te furar. Os caras vai te dar tiro, tá ligado? Se for tiro, beleza. É menos mal, entendeu? Mas, porra, os caras cortam a cabeça, tá ligado? Os caras te queima vivo, em pneu, se você fizer alguma coisa errada, cara. E fora que, assim, se o cara que entra pra essas facções, ele... Vamos supor... Se ele tem... Ah, é isso que eu queria dizer, cara. Eu tô todo... Tô todo cagado na hora de falar. O fato é o seguinte... O cara que entra pra uma facção dessa, se ele não for preso, ele tem no máximo 25 anos de vida. Tá ligado? Se ele não for preso, se ele for preso por qualquer coisa, aí beleza. Aí ele vai pra 30, mas a taxa de vida, tá ligado? Isso que eu quero dizer, a taxa de vida de um cara desse é no máximo de 25 anos. Eles não ficam soltos, cara. Eles não ficam soltos. Entendeu? Então se você não é preso, você é morto. Isso é muito foda, cara. Isso é muito foda. Porque é uma guerra constante, sabe? É uma coisa que você... Eu não entendo, cara. Eu não entendo. Eu não consigo entender. Eu não consigo entender como que esses caras entram nessa, cara. Entra nessa. E esse cara que tava matando lá o moleque que eu falei que cortou até a metade do pescoço do moleque, ele falava assim: "Ih, não sei porque que tu fez isso, seu fresco, não sei o que lá." E o que aconteceu? Eu descobri depois que esse moleque, ele deixou 3 caras morrer na frente dele. Porque ele fez uma cagada lá. Aí o que aconteceu? Os caras, eles fizeram o tribunal do crime, mas com outro cara. Aí depois fizeram de novo, mas com outro cara. E descobriu que foi outro. Mas e esse outro não foi. Foi um moleque. E o moleque fez esse arrumadinho com 3 caras pra ele não morrer, tá ligado? E aí depois ele morreu de novo. Aliás, ele morreu finalmente. Ou seja, foram 4 pessoas na frente dele. Então assim, cara, o que fazer? Essa é a minha pergunta, cara. É o que fazer? Não sei, cara, sinceramente. Muitas pessoas dizem que não tem, não tem para onde ir, sabe? Não tem o que fazer. Eles entram nesse tipo de ramo não por opção, mas porque precisa. Mas, cara, vamos falar a verdade. Quando eu fui tentar a sorte em Campo Grande, que é uma outra cidade, uma cidade muito grande, eu não queria voltar para minha cidade, sabe? Então o que que eu fiz? Eu fui procurar fui no conselho tutelar, entendeu? Eu já contei essa história e eu fui lá no conselho tutelar e pedi para eu ir para Casalar. Casalar é o quê? É a antiga FEBEM. Lá na FEBEM, o que acontece? Você estuda, você fica um tempo lá, entendeu? E depois tu começa a trabalhar, tem várias coisas que eles te colocam. Eles te colocam em programa social, te colocam em curso para você aprender como é que fala, profissionalizante, porque eles não vão ficar com você o resto da vida, mas eles ficam com você até você conseguir um trabalho ou algo do tipo, entendeu? E eu tentei isso, cara, e eu ia conseguir, só que daí, enfim, a mulher lá não quis. Falando nisso, tô tentando contato com essa mulher aí, ela se chama Cassandra. Essa Cassandra, cara, eu pesquisei sobre ela, eu achei que eu nem ia conseguir achar ela mais, sabe? Eu discuti com ela feio, sabe? Ela era conselheira tutelar na época. E caralho, então assim, eu quero fazer uma entrevista com ela, algo do tipo, não sobre esse caso, né? Sobre o meu caso. Esse meu caso eu acho que ela nem lembra, mas eu vou falar sobre isso só pra ver a reação dela. Mas eu quero, sabe, fazer uma entrevista com ela exatamente sobre essas paradas de criança, sabe? Porque é uma parada muito foda, sabe? É uma parada muito foda. Enfim, saindo desse assunto, cara, que já é um assunto que eu nem gosto de falar muito, cara, porque eu tenho... De fato, é uma coisa que eu tenho medo, sabe? É a única coisa que eu tenho medo na vida. Essa é a grande realidade. Enfim,
Sobre um outro assunto, cara, de novo, aquela parada de pornografia e punheta lá. Eu falei, cara, que eu ia parar de me masturbar esse ano, só que eu não consegui, cara. Eu não consegui, eu não consigo, não consigo. E eu acho que eu encontrei o problema, e na verdade foi um problema que o cara falou pra mim no podcast que eu falei sobre isso. Acho que era pornografia, não sei o que lá, alguma coisa do tipo. E, cara, eu não consigo, e eu acho que foi. Ah, foi no podcast das promessas lá. E, cara, é a pornografia, cara. É a pornografia. A pornografia é o problema. Porque, assim, às vezes eu nem tô com vontade, sabe, de me masturbar, esse tipo de coisa. Mas aí acontece alguma coisa que eu vejo em algum lugar, seja uma bunda, seja um peito, sei lá, e foda-se. Aí já falo, caralho. Aí o pau já começa a ficar duro. Aí, sei lá, a vontade fica muito grande, tá ligado? E isso tá afetando muito a minha vida em casa, sabe? A minha vida sexual em casa, porque a minha namorada e tal, a gente já tá casado, pra falar a verdade. E assim, se eu faço aqui no serviço, já não me dá vontade na hora de fazer lá em casa, sabe? E, porra, aí complica, sabe? Porque tem que dar aquela assistência, né? E, mano, tá foda, tá foda. Eu não sei como parar. Porra, pornografia é uma parada foda, né? Porque assim, beleza, se eu entro no site eu já não saio mais. Essa é a grande realidade. Às vezes eu falo assim, porra, eu vou só entrar no site, vou só ver um vídeo, só pra ver se passa a vontade, né? Mas não passa, cara. Aí é que dá mais vontade mesmo. Mas aí, cara, enfim, é isso, cara. Eu nem sei mais o que dizer. Então é isso, mano. Hoje eu tô aqui na minha casa, eu gravei a primeira parte do podcast lá no meu trabalho e não deu tempo de terminar. Mas eu vou terminar aqui mesmo e vou colocar, cara, uma música hoje. Eu tava falando, na verdade, quando me cortaram lá, que eu ouvi a buzina de um carro lá e eu achei que era alguém da escola, né? E me cortaram bem na hora que eu ia falar da música, que meu estilo musical, como vem acontecendo desde o ano passado, ele vem mudando a todo tempo, sabe? Tipo, tem uma hora que eu começo a ouvir só hip hop, depois eu começo a ouvir rap, depois eu começo a ouvir black metal e fica nesse vai e vem, sabe? Ultimamente eu tenho ouvido bastante uma banda de metal chamado Telemark, aliás, Ishan, se eu não me engano, algo do tipo Ishan, alguma coisa desse tipo. E esse cara é muito foda, eu vou colocar uma música dele. E não só isso, eu tenho ouvido bastante também, cara, rap nacional, principalmente depois do filme que eu assisti lá. E cara, tem várias músicas boas, sabe, que eu nem lembrava, sabe? Eu lembrava assim de ter ouvido assim um toque e tal, mas eu não lembrava do quão boas essas músicas eram, né? Tem ali Facção Central, é, aquela Anjo Perdido, Anjo alguma coisa lá, Arcanjo. Enfim, tem uma música muito foda aí que eu esqueci o nome agora. É Anjo alguma coisa. Sétimo Anjo, Oitavo Anjo. De uma dupla lá que é formada pelo Dexter e por outro cara lá, foda-se. Enfim, é muito foda. E a música que eu vou colocar hoje é uma música chamada Telemark. Na verdade, que é uma música de metal, né? De um cara que. Ele tem várias outras bandas, se não me engano. Ele formou. Formou não, ele faz parte daquela banda Lepros. Eu não sei se eu coloquei essa. Lepros. Eu não sei se eu coloquei essa banda já aqui. Mas enfim, se eu não coloquei, essa música é muito foda. É isso. That's Alex Podcast. Em breve, quem sabe, talvez, que dia, não sei. Foda-se.